Eu comprei um PlayStation 4 recentemente e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que está valendo a pena um PlayStation 4 agora em 2024? Já deixa o seu like, se inscreve no canal aí também, ativando o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo da gente comentando aqui se vale a pena ou não alguns consoles de antiga e nova geração. Não é novidade nenhuma que eu comprei um PlayStation 4 Slim recentemente. No caso, eu paguei R$ 1.500 por ele na versão aí de 500 GB. Lembrando que eu peguei usado e somente vieram os cabos, o console e, obviamente, o controle. Sim, R$ 1.500 por um kit básico do PlayStation 4. Mas pra gente decidir se vale a pena ou não um PlayStation 4 agora, em 2024, nós precisamos manter esse console isolado no universo da Sony. Isso porque não valeria a pena a gente misturar também o Xbox na jogada, e eu vou explicar para vocês o porquê. Nós não podemos misturar o universo Xbox e o universo da Sony nesse vídeo, porque a gente vai analisar segundo os exclusivos. A maioria das pessoas que consomem os produtos da Sony, por exemplo, são pessoas que não visam o custo-benefício. Na verdade, essas pessoas visam o conteúdo da marca, ou seja, no caso do PlayStation 4, as pessoas que optam por comprar o PlayStation 4 ou o PlayStation 5, digamos, são pessoas que visam jogar os exclusivos da Sony, que você só pode jogar tendo hoje em dia um PC ou tendo um console da Sony. No caso, hoje a gente vai falar de um console da Sony, em específico, o PlayStation 4. Primeiro ponto que a gente deve colocar na balança agora em 2024 para ver se vale a pena ou não, seria o preço. Qual o preço de um PlayStation 4 Slim hoje em dia, ou um PlayStation 4 base, né? Eu acredito que o Slim ele é a maioria no mercado hoje em dia. Então você consegue pegar um PlayStation 4 Slim nos menores dos preços aí por R$ 1.500, variando até R$ 2.000. Em contrapartida, se você falar assim, pô, será que vale a pena o PlayStation 4 ou você não pode cogitar um PS3? Você poderia cogitar, por exemplo, um PS5, mas se você tá com pouca grana, você vai ver que o PlayStation 5 está custando quase o dobro de um PlayStation 4. Na verdade, é mais do que o dobro do valor de um PlayStation 4. O PlayStation 5 está custando aí na faixa de R$ 3.600 no preço mais em conta que eu vi. Ou seja, isso é mais do que 2 vezes o preço de um PlayStation 4. Então, para quem quer apenas jogar os exclusivos de antiga geração, assim digamos, o PlayStation 4 ele ainda é uma boa opção por custar, obviamente deveria ser assim, menos do que um PlayStation 5. E com o preço de um PlayStation 4, por exemplo, você não montaria um PC, digamos que decente, rodando, sei lá, um God of War Ragnarok na qualidade que o PlayStation 4 roda. Aquilo ali, de fato, me impressiona. Embora o console ele não segure muito FPS em vários jogos, porque obviamente esses jogos foram sofrendo atualização, o PlayStation 4 ainda é uma boa opção para quem quer jogar os exclusivos da Sony, como os mais citados ultimamente, que é o The Last of Us, God of War e obviamente o Homem-Aranha. O segundo ponto a se considerar é que é um console já com biblioteca consolidada. Assim como eu falei lá no vídeo do Xbox One, o PlayStation 4 também tem muito tempo de mercado, então ele já tem uma biblioteca muito consolidada. E até onde você pode ir com o PlayStation 4? Você pode comprar jogos muito baratos em mídias físicas, usadinhos, mas também você tem muito desconto em jogos mídia digital do PlayStation 4. Igual eu falei com vocês, tem uma biblioteca muito grande. E se você for comparar, por exemplo, os jogos que já são otimizados para o PlayStation 5 e os jogos que saíram para o PlayStation 4 até, digamos aí, 2022, cara, tem muito jogo para você aproveitar no PlayStation 4. Um outro ponto que você deve considerar antes de comprar ou não um PlayStation 4, que é questão de comunidade. Embora, igual eu falei com vocês, quem compra um PlayStation, a pessoa compra porque ela gosta da marca, ela gosta dos exclusivos da marca. Mas, ainda assim, muitas dessas pessoas que compõem essa comunidade não tem condição ainda de partir para um PlayStation 5. Sabe o que isso significa? Significa que as pessoas compraram PlayStation 4, a maioria estão estagnadas no PlayStation 4. Isso é ruim para elas? Sim, mas para você que está cogitando comprar um PlayStation 4 agora, isso é bom, porque isso garante que você vai ter um multiplayer, digamos que digno, um multiplayer com bastante player, uma comunidade mais ativa.
E isso, obviamente, pode ser considerado sim um ponto positivo para você adquirir um PlayStation 4 agora em 2024. Um ponto legal da gente pensar é no ponto tecnológico. Embora ele seja um console de antiga geração, nada impede que ele venha a executar os jogos com uma qualidade de imagem muito boa, que ainda impressiona muita gente, mesmo rodando os jogos no 1080p. Então eu acredito que a conclusão final que a gente pode tirar aqui é que muitas pessoas compram o PlayStation por considerar apenas o universo da Sony. No momento que a gente considera apenas o universo da Sony, você pode falar que sim, o PlayStation 4 ele vale a pena, porque ele é a oportunidade da pessoa aproveitar muitos exclusivos da Sony com uma qualidade ali razoável, né? Eu diria até muito aceitável, né? E ainda assim ela não vai gastar tanto quanto ela gastaria indo para a nova geração. E além do mais, bom, se você está procurando aí assinaturas, a PlayStation Plus com certeza vai suprir bastante da sua necessidade, trazendo jogos, digamos que a um custo-benefício mediano. Lembrando, o PlayStation não é o melhor console em custo-benefício, mas para as pessoas que querem de fato um PlayStation, ele ainda assim em 2024 é uma ótima pedida. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e para você não perder os futuros vídeos, ativa também o sininho. Ó, e esse aqui é o controle Spark N5. Só você clicar aqui para você assistir o vídeo completo sobre esse controle que funciona no PlayStation 4, PlayStation 3, Android, iOS e PC. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.